Alexandre, um outro questionamento que nós recebemos aqui vou ler para você. Existe alguma condição de processo de incubação que pode levar a quadros de hidropericárdio ou ascite na primeira semana de vida do pintinho? Quais são elas? Bom, a pergunta é boa. Bom, primeiro, que deixar bem claro que hidropericardite e ascite são acúmulo de líquido em lugares indevidos, né? A gente chama isso de derrames cavitários, né? Isso ocorre, pode ocorrer sim, devido a um processo de incubação, a gente vai entender um pouco mais isso aí, mas pode estar ligado também a campo, né? Um falite, uma contaminação na cavidade abdominal. Isso pode levar a mediadores inflamatórios, isso vai levar a aumento da permeabilidade e assim você vai tirar a água do vaso para a cavidade celomática. Então, de certa forma, isso seria assim, um caminho mais natural de ocorrer. Okay. Mas a princípio eu quero deixar claro assim, explicar um pouquinho como é que funciona essa dinâmica, essa hemodinâmica microvascular, para a gente poder entender, chegar aí a alguma conclusão. Tá? Bom, primeiro, existe uma força, que é a força de Stein, que ele fisiologicamente controla essa dinâmica, né? Okay. Isso nada mais é uma pressão hidrostática e uma pressão oncótica. Essas duas pressões que mantém esse equilíbrio aí, fisiológico, né? Então imagine assim, ó, de uma maneira bem simplista para a gente poder entender. A gente tem o sistema arterial que termina no capilar, né? Esse capilar ele vai ter uma pressão aí arterial, que é a pressão que a ave ainda tem bem acelerada. No final desse capilar, essa pressão ela aumenta. Esse plasma, né, que tá dentro do vaso com essa pressão, ele vai extravasar, ele banha ali o tecido, né, aí que ele leva os nutrientes para esse tecido, né. Com isso, essa pressão hidrostática cai, né, se diminui um pouco a pressão hidrostática no finalzinho do capilar ali arterial e no início do capilar venoso. Esse extravasamento de líquido sai, esse soluto fica mais concentrado dentro do vaso, ou seja, a pressão oncótica ligada ao soluto, as proteínas, que são moléculas grandes, tipo a albumina, que é uma das principais, ela tem ali a responsabilidade, vamos falar assim, de pegar esse extravasamento de líquido que está no interstício, né, que está fora do vaso, né, e fora da célula também está no interstício, e fazer com que ele volte para a via circulatória venosa. Então eu termino um capilar arterial com uma pressão, esse líquido extravasa, vamos falar assim, banha a célula ali, nutre a célula, né? No final do sistema arterial eu tenho o capilar venoso. O capilar venoso ele vai ter ali uma quantidade de soluto muito maior, porque vai estar concentrado, porque eu tirei a água, e vai fazer com que essa água retorne para o sistema aí, venoso. Okay. Ponto. Isso aí é para a gente ter uma noção aí do que pode ocorrer, né? O que pode levar a esses quadros aí. Bom, para início, se eu tiver um problema hepático, né, eu não vou ter a formação de hemoglobina, que é uma proteína grande e que ela consegue manter aí, vamos falar assim, o soluto, ou seja, a água dentro do vaso. Então problemas hepáticos vai levar aí uma ascite, com certeza, né? Se eu tiver um problema em néfrons, né, renal, também mortalidade de glomérulos ou coisa do tipo, aí, ou seja, células do sistema renal, uma baixa perfusão, que isso se prolongue por um tempo, a mortalidade disso aí também não vai fazer o filtrado, isso também pode levar a um ascite, com certeza. Quando você tem uma hidropericardite, fatalmente você vai ter uma ascite, está meio que ligado, porque se você tem uma hidropericardite, ou seja, acúmulo de água no pericárdio, isso vai fazer com que
o seu débito cardíaco diminui, né? Que essa água vai fazer com que você tenha dificuldade na contração, de você mandar sangue tanto para a via menor, né? Para a via sistêmica menor, como para a maior. Você vai ter uma dificuldade de mandar o sangue que chega venoso, né? Passar pelo sistema de troca gasosa ali, para você estar oxigenando esse sangue, para ele poder entrar ali pelo sistema arterial e fazer a circulação maior, aí, no caso, de levar esse nutriente para a célula. Essa é a condição que você teria que ter, assim, uma ascite. Se você tem uma hidropericardite, essa dificuldade vai fazer com que esse sangue fique congestionado nesse sistema. Essa congestão no sistema maior, no caso, aí você não vai ter o retorno venoso. Esse não retorno venoso também vai causar problemas de edema, porque você vai ter vai começar a dilatar vaso, vai aumentar a permeabilidade. Esse aumento da permeabilidade, você vai fazer extravasamento de líquidos do vaso para o interstício, você não vai ter essa recuperação. Então isso vai levar a uma ascite também. Tá? De modo geral, assim, explicando de modo geral, lógico, bem simplícito aí, falando um pouquinho da força de Starling, falando um pouquinho de como funciona aí o sistema capilar arterial, o venoso, seria isso aí. Na incubação em si, o que pode estar acontecendo ali, vamos falar assim de uma maneira anormal, se tiver um aumento de temperatura no final da incubação, né, vamos falar assim, eu tive um aumento muito alto, eu tive vai levar um estresse calórico, uma disfunção, né, nesse sistema, você vai ter uma dificuldade de estar produzindo aí solutos que seriam necessários para você estar podendo manter esse líquido dentro do vaso, fazendo a recuperação desse líquido do vaso. Você pode ter também, além de uma hidropericardite, você pode ter uma ascite, né? Outra coisa que você pode tá levando a uma ascite de primeira semana, vamos falar assim, a colibacilose, né? Que seria uma contaminação por E. coli de forma exagerada, que pode vir por via sistêmica, né? Vai ter uma sepse. A sepse por sistema, você tem uma morte meio que súbita, assim, até com poucos indícios, assim, para você chegar a uma conclusão. Mas ela também pode, de certa maneira, migrar para serosas. Isso aí é uma das umas coisas marcantes dessa patologia. Ela migra para serosa, geralmente aí você vai ter hidropericardite e também vai ter uma ascite. Isso leva também, né? A condição de campo que a gente comentou aí, que você pode ter uma contaminação levando aí a mediadores inflamatórios, né? Que vai ter o aumento da permeabilidade aí, e esse aumento da permeabilidade também vai fazer com que você tenha extravasamento aí de líquido do sistema, líquido do vaso para interstício de célula, né? Para fora da célula. Qual que seria uma outra condição? O aumento da força hidrostática, né? Isso aí, se tiver um aumento também, um exemplo, uma pressão arterial muito alta com uma temperatura muito elevada no final da incubação. Esse aumento também da pressão no final do capilar, se ele for exagerado, você está jogando muita água para fora, você não consegue fazer o retorno de tudo isso para dentro, né? do sistema. E também isso também pode levar a um quadro que a gente estamos discutindo aqui agora. Outra condição que a gente poderia ter, assim, de uma anomalia na incubação, uma queda de temperatura brusca, poderia levar também um neonato que não tem ainda o seu sistema termorregulatório maduro, né? Isso poderia derrubar muito o seu metabolismo, diminuir a perfusão sistêmica, né, em vários tecidos aí importantes.
Isso também poderia levar à morte de néfron, morte de hepatócitos. Isso aí também poderia diminuir a produção de albumina. Se não tem albumina, você também não consegue fazer com que tenha esse retorno do líquido promovido pelo soluto, que no caso seria a albumina. Isso também pode levar a esse quadro específico que a gente está discutindo aqui. De modo geral, ao meu ver, precisava até dar uma estudada um pouco melhor numa situação como um todo, mas fisiologicamente essas seriam assim as principais condições que eu teria assim, que eu poderia promover esse quadro oriundo de uma incubação. Mas assim, sinceramente, eu preciso ter uma condição muito boa de nutriente para que eu consiga produzir as proteínas específicas que eu preciso, né? A albumina é uma delas, mas a gente tem hemoglobina, tem várias outras aí que sistema de defesa do organismo, né? E que também necessitam dessas proteínas e também são solutos circulantes que também vão fazer esse retorno de líquido de exercício povaz. Legal. De maneira geral, é isso aí. Espero ter ajudado. Se tiver mais alguma coisa que eu possa estar incrementando aí, nós vamos dar uma olhada, vamos dar uma pesquisada e vamos estar conversando sobre o assunto. Pergunta muito boa, foi bem interessante. Foi uma pergunta bem complexa, né? É legal, uma pergunta bem dinâmica, bem boa. Beleza. Galera, muito obrigado aí. Acesse o nosso canal no YouTube lá, dá uma joinha, clica na campainhazinha lá para receber as notificações. Acesse lá o nosso Face também, a nossa página na internet. Muito obrigado. Valeu, até a próxima. Obrigadão. Um abraço.